Bom dia a todos, bem-vindos à Casa de Oração. Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade que já preparou a casa, que permitiu que estivéssemos aqui juntos, e agradecer a Deus por essa oportunidade. Que a gente consiga internalizar os ensinamentos de hoje, colocar no nosso dia a dia, que a gente consiga abrir os nossos ouvidos espirituais para que cada vez mais os nossos mentores possam se aproximar de nós, que a gente consiga entender aqueles pequenos sinais que são as nossas intuições, enfim, que a gente permita que a nossa evolução caminhe da melhor forma possível. Pedimos também que a palestrante seja orientada, para que aquilo que cada um de nós precisa ouvir seja colocado hoje e sempre. Jesus nos acompanhe, tenhamos muita fé neste ano que se inicia, sejamos sempre gratos pela oportunidade de estarmos aqui neste mundo, nessa vida, nessa encarnação. Que assim seja. Aqui já, né? Bom dia, formalmente. Então, gente, vamos lá. Livro dos Espíritos, questão 464, né? Não, 465 até 472. Kardec pergunta: com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? E a resposta, depois a gente comenta, né? Para vos fazer sofrer como eles. Mas isso diminui seus sofrimentos? Continua Kardec a perguntar. Não diminui, mas o fazem por inveja de verem seres mais felizes que eles. E aí Kardec pergunta, né? Que natureza de sofrimento eles querem fazer a gente experimentar? Aqueles sofrimentos que resultam de ser uma ordem inferior e afastada de Deus. E a próxima pergunta é: por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Mas vamos ver essas três, né? O objetivo dos seres imperfeitos, se isso afeta eles ou não, e a natureza do sofrimento. Os espíritos, a gente pensa que eles têm poder. Não tem. A gente atrai tudo que é semelhante a nós. Essa é a principal coisa que a gente tem que entender. Semelhante atrai semelhante. Então, o que eu estou pensando, elaborando, meus ideais, meus desejos, sentimentos, eu estou em comunhão, comunicação, integração, conexão com espíritos iguais. Não tem como fugir disso. Entende? Muitas vezes a gente reclama deles, mas o Chico Xavier já dizia: peça a Deus, Senhor, me ajude a nos evangelizarmos todos, melhorar todos, não é querer afastar, entende? Uma vez eu brinquei aqui e falei: gente, espírito não é mosquito e evangelho não é rodeazol, entende? Não. Você tem que entender, você tem que, sabe, compreender que no fundo, você que ligou o canal. É você, é a gente que liga. A raiva é um canal, a mágoa é um canal, o ódio, a ganância, a inveja, cada um é um canal. A NET tem 300 canais mais ou menos, não sei. E a gente escolhe, né? É Globo, é Bandeirante, é Netflix, é sei lá o que, né? Então a gente escolhe o que a gente quer. Então meus pensamentos estão em conexão direta. Agora, se eu tenho uma vibração densa, baixa, estou só o tempo todo com inveja, petelhando os outros, eu estou em harmonia com esse tipo de espírito. Eles não
adversários, são companheiros da vida da gente. Então a gente tem que olhar com outro olhar, né? Agora, eles estão cheios de ódio, de raiva, como a gente. Então aquilo permuta. Eu passo para ele passa para mim. A gente está trocando ideias, né? Então eles querem ver a gente infeliz, como diz aqui, sim, né? Para vos fazer sofrer como eles. Então, o que eles sentem de satisfação é ver a gente igual. Ver. Então existe um grupo de espíritos realmente trabalhando para que a gente fique cada vez mais alienado, cada vez mais com raiva dos outros, ou então que procure a fuga através das ilusões do mundo material, né? Então a gente vê muito isso no mundo artístico, né? Então as pessoas brigando para manter o seu status quo, como aquela menina que fez um vídeo aí, agora não lembro o nome dela, é uma magrinha. Bom, as atrizes quase todas são magrinhas, né? Então não dá nem para identificar. Acho que é Maria Flor, sei lá. Mas falando, né? Eu quero carnaval, porque eu quero, entende? Então, tem um monte de espírito ao lado dela. Vamos lá, incentivando, entende? Mas por quê? Porque ela tem o desejo dentro dela. Então não muda as coisas. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Que natureza de sofrimento eles querem fazer? Os que resultam de ser uma ordem inferior e afastada de Deus. Então vamos lá para a gandaia, beba mais, fume, as drogas vai te deixar numa boa, vai ter um barato legal. Eles vão sugerir e a pessoa aceita se quiser. Primeiro que já entrou em contato porque já estava com vontade, já tinha isso no seu próprio pensamento. Então ligou o canal. Tá dando para entender, gente, que a coisa não é assim, sabe? Agora, por que Deus permite? Então vamos ler, né? Para poder refletir depois. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens de bem. Veja bem, experimentar a nossa fé, a nossa constância no bem. Continuando, né? Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de te colocar no bom caminho, e quanto às más influências agem sobre ti, é que as chamas pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal quando tens vontade de cometê-lo. Está dando para entender? Então eu não falei nada fora do Kardec, mesmo não tendo lido agora isso aqui, né? Então, olha, espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal quando tens vontade de cometê-lo. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Deu para entender? Eles não podem nos ajudar a fazer mal se a gente não quiser esse mal. Se és propenso ao homicídio, pois bem, terás nuvem de espíritos que manterão esse pensamento em ti. Mas também terás outros que se esforçarão em te influenciar no bem, o que faz restabelecer a balança e te deixa o comando. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Aconselho vocês a pegarem o livro depois e ler de novo, tá? E tentar aprofundar o mais que puderem para poder ter a plena consciência. Os espíritos imperfeitos, as obsessões, eles são instrumentos. Na desobsessão, Marco, Lu trabalha na desobsessão, quem mais? A Jana, quem trabalha na desobsessão? Maria. Muitas vezes eles vêm se gabando. Ah, eu fiz, estou e vou deixar essa pessoa assim, assado e tal. A gente fala para ele, mas você é só um instrumento. Você vai agir enquanto Deus permite.
E Deus permite que aconteça até que a gente caia a ficha, até que a gente perceba, meu Deus, onde que está me levando o meu pensamento, aonde está me levando os meus sentimentos. A hora que a pessoa sente, aí a gente fala para ele, você perde de vista, você não encontra mais a pessoa. Por quê? Porque ela mudou de faixa vibratória, saiu, mudou o controle, ou jogou o controle fora. Não tem mais acesso, não vai mais te ver, porque ela quer ver outro canal, ela quer ver o canal do bem, ela cansou de sofrer. Então, o espírito, como ele disse aqui, né, são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens de bem. Então, tudo, gente, que nos acontece no dia a dia, nunca é para o mal. É sempre uma alavanca de impulso, de progresso na nossa vida. É para nos alertar, olha teu estado, porque não existe nada, ninguém tem poder sobre nós. Não existe nada de fora. Lembra que Jesus dizia, não é o que você come que te faz mal, mas é o que sai de dentro de você, que te envenena. E o que é que sai da gente, além de vômito? É o nosso sentimento, gente, é o que está saindo daqui. É como eu como, como eu olho, como eu vejo o mundo. E isso dá o tom da minha faixa vibratória, dá o tom do meu campo energético que vibra no universo, mostrando quem eu sou. Todo pensamento da gente, se pudéssemos dizer, sai com carimbo nosso, sabe? Todo produto no mercado não tem uma etiqueta com preço, que é um código que diz o que é aquele produto e quanto custa? Quanto a gente vale? É o que está saindo. Sai meu pensamento com minha energia, com meu carimbo, e aonde quer que for, não dá para apagar, não dá para misturar. Você pega um produto, em qualquer mercado, aquela tarja, né, assim, vale, em qualquer lugar do Brasil, você passa ali, a maquininha já identifica e diz quanto custa. Então, uma vez fazendo um curso com uma menina lá do Chapada dos Veadeiros, eram da Fraternidade Branca, né, um estudo que a gente fez com eles. E a Patrícia, um doce de menina, então ela estava dizendo, quando alguém mata alguém, se você teve um pensamento de ódio e pensou olhando lá na tela da TV, esse cara devia morrer, ela falou, pode crer, o seu desejo saiu, você mandou para o universo e ele está. E aquele bandido lá captou, então você também é cúmplice daquela facada. Você também concorda, Mário? Você é cúmplice daquela facada. Então você, aí a gente fala, mas eu nunca matei ninguém. Em pensamento ele matou um monte. Então, quando a gente recebe na lei de retorno, porque diz, né, cada ação cria uma reação que volta na mesma direção, com a mesma intensidade. Quando a gente é assaltado, coitadinho, mas não é, né? Quantas vezes a gente já fez? Entende? Tem um livro, Justiça Divina, do De Luca. Então ele vai contando historinhas. É um livro muito gostoso. Aliás, todos os livros do De Luca são bons, né? E ele fala de um que fala, eu vivo sendo assaltado, não sei o quê. E o De Luca é juiz, né? Ele falou, e o que você faz? Eu tenho uma mercearia. E quantas vezes você botou o dedo do mindinho no prato? Quantas vezes você roubou? Então, meu filho, o que você quer da vida? Entende? A gente está recebendo o tempo todo o que a gente joga. E os espíritos, a gente atrai. Você tem, Emmanuel diz assim, diga-me o que pensas e eu te direi quem és, pelo que a gente pensa. Então a gente está na companhia mental e todas as mentes são interconectadas. Leiam Daniel Goleman, A Teia da Vida, é um livro, onde ele fala, tudo está interconectado, não tem nada solto. Aliás, a gente só funciona na presença de outros. Sozinho, isolado, você atrofia tudo. Fique isolado
uns anos numa ilha. Bote um bebê numa ilha sozinho, deixa a comida lá, ele cresce um pouquinho, vê se ele aprende a falar, a interagir. Não, porque a gente precisa do outro para ter o outro um espelho, onde a gente interage, onde a gente recebe de volta, entende? E a espiritualidade é a mesma coisa. Mais fácil ainda para eles, né? Porque não precisam nem estar junto de nós. Pode estar lá no Japão, na China, sei lá, na Nova Zelândia. A mente está interconectada, né? Continuando, porque tem mais umas 5 perguntas, pode-se se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Sim, porque eles não se ligam senão aos que solicitam por conta dos seus desejos, ou que os atrai pelos seus pensamentos. Quer dizer, a gente deseja, a gente tem. Se eu não desejo mais, se eu mudar meu pensamento, passa. Eu vou me ligar com outros, noutra faixa de vibração, noutras propostas, né? E os espíritos cuja influência é repelida pela vontade renunciam às suas tentativas. Por exemplo, eu estou lá com os companheiros, eu resolvo não fazer mais aquilo, não sentir mais. Eles vão embora? É isso que ele pergunta. Aí a resposta dos espíritos: o que queres tu que eles façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, aguardam um momento favorável, como o gato que fica espreitando o rato. Ou seja, não tem como afastar. Você não pode, você não gosta de um canal da net, não tem como você simplesmente arrancar aquele canal. Ou tem, gente? Estou falando besteira, será que tem? Não sei. Mas entende o que eu quero dizer? Então eu não gosto da Globo, não gosto mesmo. Então tem como não ter mais a Globo? Não, porque pode ser que outras pessoas gostem. Eu é que não devo ligar no canal que eu não gosto. Então os espíritos continuam povoando o universo mental. Não tem como mandar eles para Marte, para a Lua. Estão aí, mas ficam à espreita. Ela vai cair. Ele vai pensar de novo. A hora que a gente entrar na faixa, eles estão lá. A hora que dá uma bobeira e eu falar, deixa eu ver de novo como está o Jornal Nacional, que faz 3 anos que eu não vejo. Está lá, está à disposição, não é isso? Você vai, bota, clica e pronto, você vê o que você quer. É a mesma coisa, então não tem. Se você mudar de faixa, você não acessa aquilo. Então eles estão à nossa volta. Paulo de Tarso já dizia: nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhos. É uma nuvem, são muitos. Alguns dizem que é 4:1, 5:1, então se a gente tem quase 8 bilhões, se for 5 são 40 bilhões de espírito, tirando assim que uns 10% é bom, o resto, entende? Então nós estamos realmente cercados, né? E por que meios a gente pode neutralizar a influência dos maus espíritos? É a pergunta 469. Olha só a resposta. Fazendo bem, colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós, que vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam o vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis sucumbir às tentações e livrai-nos do mal. Então, só tem um caminho. E é evidente que quando a gente está com bronca, está com inveja, a gente olha para alguém e fala: fulano está fazendo isso e aquilo, mas acho que eu não vou. Esses dias mesmo fiquei com bronca de um, porque eu mandei um negócio e ele não respondeu, eu falei, também não vou mais. Depois eu pensei assim, peraí, não é bem assim, de repente não teve tempo de responder, não teve. Mas quando a gente pensa, esse pensamento já atrai. Aí, se a gente não cortar, vai vir um monte de sugestão, mas é mesmo.
Poxa vida. Aí a gente vai ficar naquele círculo vicioso, de vez em quando pensando de novo na mesma coisa. Mas não ligou. Aí olha lá o zap. Não respondeu. Filho da mãe. E tal. E você vai aumentando, ampliando o número de espíritos que vão te envolver para que realmente você mantenha esse pensamento, esse julgamento. Não serve, não presta, não gosta e tal. Mas do momento em que você muda, nossa, coitada, deve estar muito ocupada. Eu não devia nem ter perguntado. Não devia ter feito isso. E tal. Você está mudando, você já não ouve mais a sugestão. Você começa a ouvir porque do jeito que tem os espíritos para o mal, como disse aqui na outra questão, tem os que nos influenciam para o bem. Nós temos o anjo guardião, o nosso. Mas numa família, cada um tem um, né? Então já tem, na minha casa, nós somos em 12, é 12, né? Então, 12 anjos guardião no grupo familiar. Olha, são 12 espíritos do bem falando, não faz isso não, para de pensar besteira, sai da faixa. Além desses, nós temos espíritos familiares. Eu tenho minha mãe, meu pai, todo mundo já morreu. Está todo mundo também, assim, não faça isso, que é isso, né? Tem os espíritos amigos, aqueles que a gente ajuda sem nem saber, porque quando você faz o bem para alguém, esse alguém também tem um anjo guardião, tem espíritos familiares, amigos. Olha a pleiade que você atinge, como tem os inimigos, né? Então, você tem de repente um monte de gente querendo que você vença essa tentação. E quando a gente reza, meu Deus, me livre das tentações, eles estão ali, vou te dar força, não faz isso não. Então, aí você fica naquele jogo, né? E você escolhe. É sempre escolha. Aí a gente escolhe ouvir um lado ou outro, ceder aqui ou ceder ali. Então, se a gente procurar fazer o bem o tempo todo, é o que Jesus diz, ora e vigia, né? Vigia o pensamento, vigia o sentimento. Não, isso aí não é legal, isso não está de acordo com as leis. Isso está fugindo da caridade. E não é caridade de dar esmola, caridade, benevolência, indulgência e perdão, né? Tem um livrinho, não sei se ainda tem, mas tinha o BIP, que é uma historinha para a criança entender essas 3 versões que Jesus dá da caridade, né? As 3 predicados dele. Então, gente, a gente pode se livrar do mal? Pode, fazendo o bem. O bem em pensamento, o bem em sentimento e o bem nas ações. É o único caminho, na verdade, né? Então, aqui diz na 470, os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que assim colocam em prova a nossa firmeza no bem, eles recebem a missão para fazer isso? E se é uma missão, continua Kardec, né? É uma missão que eles estão cumprindo, eles dela têm a responsabilidade? Que bela pergunta, hein? Nunca o espírito recebe por missão fazer o mal para alguém. Nunca, nunca. Quando ele faz o mal, é por sua própria vontade e, por consequente, dele suporta as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos experimentar, mas não lhe ordena e está em vós o repelir. Até porque, muitas vezes, eles não gostam de ouvir isso. Mas a gente fala, Deus não precisa de você fazer o mal. Porque o mundo, as vicissitudes da vida, já é um grande desafio para todos nós na constância do bem. Estamos passando, né, uma pandemia. Quem não ficou com medo? Quem não ficou revoltado? Quem não chegou a pensar assim, puxa, o que Deus está pretendendo com isso? Quem não teve? E cada pensamento desse nos ligou, né? Mas não necessariamente precisaria dele. A gente mesmo, né? Quando falta o desemprego, a ganância, a indiferença dos médicos. Hoje mesmo, conversando com uma amiga que foi no UPA com dor na coluna, ela sabe quem é, né? E falou, ficou 9 horas, né, Jana? 9 horas. Levou não sei quantas horas para dar o resultado de um exame, mas ela falou, o exame já estava pronto. Mas a negligência das pessoas, eu falei, até mandei um vídeo de uma médica que está recomendando um negócio aí, ela tem
16 clínicas que faz o tal negócio que ela recomenda. Então, é a ganância. A gente não precisaria, né, dos espíritos para nos perturbar. A gente já tem perturbação de monte. Agora, em janeiro, IPTU, IPVA, né? Entende? É conta que não acaba mais, não é verdade? Ainda o nosso governador aumentou, né? Aumentou o ICMS, aumentou... Então, a gente já tem, eu falo isso para os espíritos, a gente já tem tanta coisa, ainda você fica na sombra, buzinando, vai cuidar da tua vida, né? Porque não é por aí. Mas Deus permite, porque eles estão tentando, né? Já que eles querem fazer o mal. Outra coisa que o Raul Teixeira uma vez falou numa palestra, o espírito sai, hoje o espírito não, o encarnado, ele sai pensando, acompanhado dos espíritos, né? Hoje eu passo fogo naquele que não tiver dinheiro, vou assaltar e o cara que tiver sem dinheiro eu pico fogo. Ele sai com essa ideia. E aí disse o Adão Nonato, quando levou a facada, que ele nunca ia por aquele caminho. Mas naquele dia, já era noite, 7h30 da noite, ele resolveu entrar num beco lá em São Paulo para cruzar, ia sair lá na Praça Clóvis B. Villarcoa. E deu de cara com esse assaltante que queria, que estava afim de matar. Então Raul diz, não tem, por exemplo, bala perdida, tem uma consciência culpada que atrai essa bala. Então ele mesmo, quando ele levou a facada, ele percebeu o ódio, porque ele tentou reagir, né? E ele é advogado, era, né? Já desencarnou. Então ele tinha na pasta documentos, ele não queria que o bandido pegasse, porque coisa sigilosa, né? Então ele poderia fazer mau uso daquilo. Então ele tentou defender aquilo, documento, não foi dinheiro nem nada. E o bandido então esfaqueou no intestino, né? Igual o Bolsonaro, uma facada no intestino. Só que Adão, ele fazia dieta, regime, sem comer 3 dias, todo mês ele tirava 3 dias e não comia. Ele estava no 3º dia de comida, não tinha nada, só água. Então ele não teve assim, uma infecção muito forte, nada. Mas no hospital o mentor dele falou, reza, peça que rezem pelo bandido, porque a consequência vai ser dele. E você tinha um núcleo, um quanto de energia condensada. E ele foi um instrumento que ajudou a extravasar. Então, comentando isso, um dia lá no Zé Roberto, uma senhora que foi assaltada e quebrou a clavícula, e ela estava com muita dor, foi no Zé, justamente para melhorar. E aí eu contei essa história para ela. Eu falei, então o que você tem que fazer? Perdoar. Porque no fundo, ninguém pode fazer a gente passar uma coisa que a gente não precise e que a gente não tem a responsabilidade. Não tem vítima no universo. Então o espírito obsessor, o espírito do mal, eles tentam, mas não vai nos atingir se a gente não precisar daquilo. Ainda ela ficou com raiva na hora, ela falou, quer dizer que você acha que eu tenho que rezar pelo bandido? Eu falei, foi o que Adão pediu na Rádio Boa Nova, eu, Maria Olímpia, é testemunha também, a gente ouvia a rádio o dia inteiro, né? E veio o apelo, não orem por mim, ele estava no hospital, botou bolsinha, eu fui numa palestra dele, ele estava com bolsinha, o Adão, né? Mas ele falava, orem pelo bandido, porque ele vai responder pela ação que ele fez, né? Mas eu estou bem, eu me livrei de uma carga, eu estou rezando por ele. Então eu falei para a mulher, se você aceitar que o bandido te empurrou, que o bandido te fez cair, você quebrou a clavícula é sua, você perdeu o equilíbrio, você que perdeu o equilíbrio, entende? Porque você podia simplesmente não cair, né? Então tudo que te aconteceu está dentro do teu campo energético, campo alto. Ora, passou uns meses, uns 3 meses, ela levou o remédio do Zé também, né? O remédio de tomar ou de passar, mas ela veio, ela falou assim, sarei. Não estou mais com dor, né? Mas eu tenho feito isso. Cada vez que doía, eu pensava que Deus o ajude. Que é o que Chico ensinava para a gente. Você está com o espírito, sentiu presença negativa? Não é ele, gente. Somos nós que atraímos. Então o troço está dentro de nós, né? Então,
solta aquilo e pede por ele também, por você, pelos dois, né? Quem sabe a gente consegue, né, transformar em amigos, porque uma hora que você conquista, amor é conquista, né? Então você vai. Vamos ver só as últimas, né? Nossa, tá certo o relógio? Putz, já passei. Os espíritos bons. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível, ou de uma satisfação inferior, sem causa conhecida, isso se prende unicamente a uma disposição física? Deu para entender, gente? Sentimento de angústia, ansiedade, uma satisfação numa maldade que a gente fez. Esse sentimento é físico, são quase sempre, com efeito, comunicações que tendes inconscientemente com os espíritos ou que tivestes com eles durante o sono. Então essas angústias, essas coisas, não é física, não são físicas, né? Mas às vezes a gente está captando a angústia de algum espírito que está próximo de nós. Os espíritos que querem nos excitar ao mal o fazem aproveitando das circunstâncias em que nos encontramos, ou eles podem criar essas circunstâncias? Olha que pergunta, hein? Vocês acham que pode criar ou é a gente que criou? Eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente eles provocam essa circunstância, compelindo-vos inconscientemente ao objeto da vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra sobre seu caminho uma soma de dinheiro. Não creiais que foram os espíritos que levaram o dinheiro para esse lugar, não. Mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir para esse lugar, como deram para Adão de virar a ruazinha do Rio. Então eles podem sugerir ao homem o pensamento de se dirigir. E quando o homem chega lá, o pensamento de se apoderar daquele dinheiro, enquanto outros lhe sugerem o de entregar esse dinheiro àquele a quem pertence. Ocorre o mesmo em todas as outras tentações. Deu para entender como funciona uma tentação? As ocorrências, eles não vão provocar, mas eles sabem que tem e te induz, vai por ali, faça assim, liga o telefone, fala com ele. Quer dizer, eles provocam. Uma vez que a gente entrou na circunstância, cabe a gente aceitar ou não. O cara viu o dinheiro, uma carteira caída, tá cheia, recheada, e ele vê um cara andando lá na frente. Será que é daquele cara? Devo entregar? Aí o espírito inferior vai falar, não, guarda, cara. Imagina, né? Mas o anjinho da guarda, o menininho que está olhando aí, o anjinho da guarda sempre vai falar assim pra gente, não, entregue para quem é o dono, não faça isso é feio, entende? Então a gente chora, sempre escondinho, sempre, sempre, sempre. Acaba aqui, né, no 472. Aqui já é outro assunto, a semana que vem, para você, possessos. Então, deu para entender, gente? Mas peguem, são só pouquinhas questões, né? 464 a 472, não dá? 8 questões só. Dá para vocês lerem em casa e verificar, né? Direitinho, tá bom? Deu para entender, né? Alguma coisinha. Então, gente, quando sentir que tem espíritos, né? Faz a prece, aquela precezinha básica, né? Respira, solta, imagina Jesus, né? Tem um quadro dele ali. Estou rodeado pela luz do Cristo. E que essa energia do Cristo me envolva e se expanda e possa envolver todos que estão ao meu redor, todos, indistintamente. E que cada um receba a mesma quantidade que eu estou recebendo. Não quero nem um tostãozinho a mais. Que sejamos iguais. Os espíritos estão vendo essa atitude, estão sentindo esse desejo seu. E aí, eles recebem ou não. Aí fica a critério deles, entende? Mas que esse aula, essa energia vai fazer uma espécie de um ciclo e vai comprimir, contrair, unir. Que Deus nos ajude e que a gente se reconcilie e que
que ficamos todos bem. Uma precezinha rapidinha, é um momento que você eleva seu pensamento e, entende? E respira, solta a angústia que bateu, a tristeza, a raiva, a mágoa, solta e toca a sua vida. Deixa isso, já fez a sua parte, não vai ficar pensando, mas oferte o que você quer para si. Não é isso que Jesus fala? Faça ao outro o que você deseja para si. Então você quer ficar bem? Que eles também fiquem bem, que eles também saiam dessa faixa. Eles também são espírito que nem nós, né? Tão amargurados, a gente nem sabe por quê, mas quando eles contam as histórias, quando eles cedem, contam cada desgraça que eles viveram, que a gente pensa, coitado, né? Até justifica assim, né? Não que justifique a ação deles, mas a gente compreende o que levou um espírito a se tornar um obsessor. Normalmente, gente, foi o amor mal interpretado, foi o amor traído. Quase sempre eles falam, mas você pensa que essa pessoa é boa? Me traiu, fez isso, aquilo, pá. Aí a gente percebe. Por isso que nós temos obrigação de promover essa reconciliação. É de nós para eles. Se estamos assediados, se alguém nos odeia, alguma coisa a gente fez. Então, cabe a gente reconquistar a confiança do outro, a fé, a esperança, entende? A amorosidade. Vamos reconquistar, né? E terminamos. Então, agradeçamos a Deus essa oportunidade que a gente tem de estar vivo no mundo de expiação e provas, fazendo a sua transição para amor e regeneração, onde nós estamos sendo testados o tempo todo, onde o chamado é para a gente se posicionar no bem e no mal. A gente escolhe, Deus não castiga, apenas nos dá liberdade, que a gente possa, Senhor, no nosso dia a dia, escolhermos o bem, não termos ódio dos nossos inimigos, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, é o conselho de Jesus, que a gente possa, Senhor, orar pelos que nos perseguem todos os dias, os perseguidores espíritos e os perseguidores encarnados, que infelicitam o mundo, que a gente possa orar por todos eles e pedir a Deus força e coragem para que a gente continue firme no desejo de progredir, de entender o sentido da vida. E para isso, agradecemos, Senhor, aos espíritos benfeitores e ao Kardec e seus auxiliares que nos trouxeram todo esse conteúdo para que a gente possa estudar e compreender o porquê da dor, do sofrimento e o porquê da vida encarnada. Que Deus nos abençoe e uma boa semana para todos nós. Graças a Deus.